como eu sei que você adorou as histórias que o João Amador contou para a gente, olha só quem está aqui com a gente de novo. E com muito prazer te recebo, e a pedidos, viu, João? A pedidos. Então, eu queria retomar contigo essa conversa, pedindo para você contar alguns causos aí de Brasília, que essas pessoas que estão hoje aqui, que adoram Brasília, não tiveram oportunidade de saber, de conviver, não é? Então, diga aí. Que bom, estou muito feliz de estar aqui de novo. A gente falando de Brasília, né? Brasília reúne o Brasil inteiro, o mundo inteiro, na verdade, está aqui, mas a ideia mesmo de Brasília era que fosse uma cidade ímpar no Brasil, que conseguisse reunir um pouquinho de cada região do Brasil. Isso realmente aconteceu. A gente pode ver algumas RAs, elas têm muitas características de estados específicos. Por exemplo, Ceilândia, ela tem uma forte presença nordestina, né, desde sempre, por ter muitos nordestinos estarem vindo ali, principalmente candangos, desde o início da cidade. Então tem ali Feira de Ceilândia, tem uma tradição ali, a Casa do Cantador, tem uma tradição muito forte disso, e realmente ela acontece. Por exemplo, os cariocas, né? Os cariocas estiveram muito presentes aqui em reais como Cruzeiro, por exemplo, porque grande parte, né, de funcionários públicos que vieram transferidos do Rio de Janeiro foram morar no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem essa tradição, tem ali a Aruque, né, tem a tradição do samba, tem muita coisa que até hoje você vê muito do Rio de Janeiro ali no Cruzeiro. Isso é bem interessante. O Guará também traz muito do Rio de Janeiro, porque várias famílias cariocas vieram para cá transferidas e ajudaram a construir o Guará, que foi um grande mutirão ali, inaugurado em 69. Pode falar dos gaúchos também, tem muito gaúcho em Brasília. Não estão tão concentrados em um lugar, mas uma curiosidade que o primeiro CTG, né, o Centro de Tradições Gaúchas, foi inaugurado na 104 Sul. 104 Sul. Aí, tá aí uma coisa. A cidade estava em construção, a própria quadra estava sendo construída, eles já pegaram ali um galpão e inauguraram. Esse é o primeiro CTG de Brasília. Nossa. E até hoje tem uma placa lá na 104 Sul, que eu tiver a curiosidade ali de circular, tem ali dizendo que ali inaugurou o primeiro CTG de Brasília e começou uma longa tradição. E esse nordestantismo, né, em Brasília é tão presente por conta das feiras, né? Você vê, acabou de falar da Feira da Ceilândia, tem uma concentração muito grande de culinária, de artesanato, de utensílios, até utensílios que você encontra só no Nordeste, você vai encontrar na feira. Na Feira do Guará, essa sim. Eu me lembro ainda em tendas, não era coberta, era tudo sim. Aberto, desmontado e tal, era um ponto de encontro, né, com todo mundo que morava ali. Você não tinha muito o que fazer, você não tinha muito lazer. Então, o ponto de encontro, o ponto de convergência, muitas amizades se construíram. Isso é verdade. Feira, sim, as feiras em Brasília acabaram sendo isso, né? Imagina, no início da cidade não tinha muito o que fazer, não tinha muito para onde ir, as pessoas estavam longe das suas famílias, porque muitas vieram transferidos ou vieram tentar a vida aqui. Então, o jeito de fazer é isso, você organizar, né, eventos que você pudesse interagir com as pessoas. A Feira dos Estados, né, a famosa Feira dos Estados, começou assim, ela começou lá na 105 Sul, com uma festa junina. 105 Sul, na festa Sul. Resolveram ali fazer as famílias, vamos fazer uma festa junina, cada um monta uma barraca do seu estado, né? Tinha gente de todo o Brasil. Então, essa foi o embrião da Feira dos Estados. Foi crescendo. Chegou a torre, atrás da torre. Essa depois, eu vivenciei. Pois depois foi lá para o pavilhão de exposições do Parque da Cidade, onde foi o local mais clássico, né? Gigantesco, né? Tinha transmissão ao vivo ali do evento. Então, realmente marcou a cidade. E eu me lembro na época que ainda era na torre, era tão frio que as mulheres iam com botas, casacos, era a oportunidade que todo mundo tinha de tirar tudo dos armários. É um negócio super interessante. Eu tenho fotos, inclusive, boa memória essa sua aí, de oportunidade de relembrar isso aí. Mas vamos lá, me conte outra aí. Pois a gente está aqui no Lago Sul, né? O Lago Sul é outro lugar cheio de história de Brasília, né? Um local que no início era muito desvalorizado. Imagina, antes das pontes, chegar aqui no Lago Sul era muito difícil. Era só lá pelo aeroporto. Pelo aeroporto, era uma volta gigante. Não tinha infraestrutura, não tinha uma padaria, não tinha uma farmácia, não tinha nada. Claro, aí depois da inauguração da primeira ponte, a coisa foi mudando, né? Com a inauguração do Centro Comercial Gilberto Salomão também, que marcou a região, porque acabou sendo um ponto de encontro das pessoas, um local onde você tinha também lojas de conveniência, tinha onde comprar alguma coisa.
E marcou também porque ele acabou virando um ponto de encontro para a geração rock Brasília, já nos anos 80. As pessoas se encontravam ali, né? Então era um local onde tinha muita banda, tinha muito encontro, né? Pessoal das embaixadas. Então ali, o próprio Renato Russo montou ali a sua primeira banda, o Aborto Elétrico. Foi ali que... Foi meio que ali que ele conheceu ali o pessoal, né? Os outros, o André Petróleo, os outros da família Lemos, todo mundo se encontrava por ali. Então virou esse ponto de encontro e efervescência cultural que resultou na Brasília que a gente conhece. Nossa Senhora, muito bom. João, e me diga uma coisa, agora, falando um pouco sobre a questão do rock, né? Foi tão efervescente esse movimento ali que Brasília se tornou uma referência nacional, não é? Do rock, né? Como é que você vê hoje isso em relação a esse caldeirão que a gente vê o sertanejo, a gente vê a própria música popular brasileira mudando de rumo, você tem o piseiro, você tem o forró, você tem essa miscigenação de atividades musicais e culturais. Como é que você vê hoje isso em relação a essa Brasília que a gente conviveu lá no começo? É muito diferente, né? Eu tenho muita nostalgia também daquela Brasília roqueira, onde todo mundo tinha uma banda. Eu já tive banda, então todo mundo aqui, para você se enturmar, acabava tendo uma banda. Hoje em dia, as coisas estão mais democráticas até, né? Todos os estilos convivem juntos. Eu acho que Brasília acabou ganhando esse rótulo de Brasília capital do rock por essa geração ali, fim dos anos 70, anos 80, anos 90 também, já com novas bandas, Raimundos e outras bandas assim. Mas aquelas bandas clássicas, né? Legião, Plebe Rude, Capital, dos anos 80, realmente marcou Brasília justamente por isso. Eles conseguiram contar a cidade também, né? São bandas que trazem Brasília em suas letras. Isso. E acabou sendo o primeiro registro artístico, ou o registro mais forte de arte que a gente tem, quando realmente Brasília ganhou o Brasil inteiro, né? Então, pessoas do Brasil inteiro conhecem, sabe, pelas letras do Renato Russo, por exemplo, da Rodoviária, Ceilândia e de vários Parque da Cidade. Então, são locais muito específicos de Brasília que ficaram nacionais e hoje são pontos turísticos. Você vai ali no Parque da Cidade, tem um monumento ali a Eduardo e Mônica, tem muita coisa disso. Que virou filme. Exatamente, virou filme. Então a gente entrou no circuito da cultura nacional graças a esse movimento de Brasília, que é um movimento muito interessante porque eram jovens que estavam aqui, todos vindos de fora, né? Ninguém tinha nascido aqui ainda, não tinha muito o que fazer, resolveram montar bandas. Muitos não sabiam nem tocar, iam aprender a tocar para montar sua banda e começaram a falar sobre a cidade que eles viviam, né? O Renato Russo foi o principal expoente, mas tem vários outros. Então Brasília ela entrou no circuito cultural com o rock. Outro dia tem várias outras coisas, né? Mas é um movimento de muita importância para a gente. Bom, João, eu vi no teu canal, e a propósito de canal, eu queria que você contasse um pouco como é que isso se transformou no que é hoje esse canal super visitado, de uma visibilidade muito grande. Isso foi ideia tua mesmo? Onde é que você queria chegar? Você chegou onde queria? Conta para mim como é que foi isso. Não foi muito planejado, né? Comecei bem despretensiosamente, só um lugar para botar curiosidades, algumas fotos, mas ele foi crescendo e hoje em dia é uma empresa, realmente. Eu tenho um CNPJ ali, ela é uma empresa, gera lucro, eu consigo com parceria, principalmente com outras empresas. Então eu faço muito material e vou me adaptando à necessidade de cada cliente, né? Nossa. Tanto que muitas vezes eu tento colocar da forma mais branda possível, que a pessoa não consiga perceber que aquilo é uma divulgação de alguma empresa, né? Até porque Brasília tem tantas... A maioria das empresas em Brasília faz parte da nossa história, né? Ou são pioneiros, ou parentes de pioneiros, ou foram pioneiros em algum segmento. Então a gente tem muito essa característica de Brasília. Mas então hoje em dia eu sou uma empresa, mas eu continuo postando muitas informações que eu consigo. As pessoas me mandam muitas fotos do seu álbum ali caseiro. Então eu vou alimentando. Hoje você tem uma alimentação orgânica, vamos assim dizer. As pessoas dizem, olha, isso aqui o amador deve gostar, é uma coisa interessante de Brasília, e vai te mandando, e isso vai
Vai alimentando a página, né? Muita coisa realmente. As pessoas me mandam, então isso é bom, né? Claro, eu vou procurando, eu vou atrás, eu vou gerando conteúdo, mas o conteúdo vem até mim também. Isso aí é muito bom. Muito bom. A propósito, eu comecei a conversa falando que me chamou a atenção uma postagem que você fez. Essa postagem é a do Chifrudo. Foi, sim. Aquele monumento, não é? Então eu queria que você falasse um pouco desse, como é que foi esse presente que Brasília recebeu. Pois é, né? Eu coloquei a imagem da inauguração do Chifrudo, que em 67 foi inaugurado. Se chama Monumento Solários, mas ninguém fala Solários, né? O Chifrudo é um apelido. E foi um presente da França, né? Um artista chamado Ange Falck, ele fez, foi um concurso que teve lá na França, ele ganhou e veio para cá, ele estava presente na inauguração, né? E deram um presente. O significado, assim, são os candangos, né? É uma homenagem à bravura dos candangos que se construíram em Brasília. Esse é o significado do Monumento Solários. E ele foi lá, assim, a ideia, né, do artista é que ele ficasse no centro de Brasília, ou na Praça dos Três Poderes, ou na Torre de TV. Senhora. Mas aí o Lúcio Costa falou, não dá. Ele não gostou, né? Ele achou muito estranho, um negócio muito esquisito. Aí ele pediu ali nos bastidores, falou, coloca essa estátua na entrada de Brasília. No ponto assim que você não vê a cidade. Ele falou literalmente isso. Você está chegando ali de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quando você não conseguir ver Brasília de longe, coloca a estátua. Isso foi feito. Está lá hoje em Santa Maria, né? Uhum. Uma cidade. E acabou virando uma referência, né, para quem passa por ali. Hoje em dia a cidade chegou até lá, né? Então ela já tem outdoor, tem outros prédios meio perto, mas no início realmente estava ali isolado, era né? Mato, era você mato, via de longe ali o Chifrudo e virou uma referência. Então você que mora perto do Chifrudo, agora você está sabendo a história do Chifrudo, um presente da França. Quase um presente de grego para o Lúcio. Exatamente. O Lúcio Costa não gostou, mas virou uma referência a quem ama e a quem odeia. Foi restaurada recentemente. Ela realmente estava bem decadente. Mas é um símbolo de Brasília. Eu gosto de Chifrudo, eu acho bem interessante. Tirando o senso estético, é um monumento que é pura história de Brasília. E, gente, mais uma vez o tempo se acabou. E a gente não conseguiu nem despertar nele aí tanto de história que esse homem tem para contar para a gente. A gente, antes de gravar, estava aqui comentando, o que eu vou falar de tanta coisa que ele conhece. Eu vou deixar aqui as informações do canal dele, do Instagram, para você seguir. Eu acho que é um dever de cada brasiliense estimular esse trabalho, essa vida do João, que não é historiador, ele é publicitário, mas um grande curioso sobre a história de Brasília. E que sucesso é esse canal. É muito visitado, muito visto para quem ama realmente Brasília. Então, mais uma vez, João, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Higino França. Só abrilhantou aqui a nossa participação nessa história de Brasília. Que bom, estou muito feliz de participar e sempre que chamar, estou aqui. Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Eu queria chamar a atenção. Você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro essa cola secando para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó,
cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem. Agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe. Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. Um outro detalhe são esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura. Eu converso com o Wesley Macan, ele que é fundador da Macan Estratégias Financeiras, ou seja, ele é um consultor financeiro. Então a primeira coisa, Wesley, é saber quem é você. Você chegou aqui, como é que você parou aqui? Vamos lá. Beleza. Bom, Gino, primeiramente agradecer a oportunidade de participar do seu programa. Né? Tenho certeza que hoje eu vou aprender muito mais do que ensinar. Então, primeiramente, quero te agradecer. Falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou mineiro, lá de Juiz de Fora, divisa ali de Minas com o Rio de Janeiro, uma cidade mediana, não uma grande cidade, nem uma tão pequena. E eu tive um desafio inicial na minha vida, que meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva com 2 filhos. E aí as coisas deram aquela apertada, né? Vivemos grandes desafios, meu irmão saiu de casa, veio para Brasília tentar a vida. Alguns anos depois minha mãe se casou novamente, eu tive uma grande oportunidade aí de ter um pai, né? A vida me trouxe um pai, eu não consigo chamar ele de padrasto, inclusive, porque para mim ele é meu pai. E ele terminou de me criar. E eu vim para Brasília com 15 para 16 anos, estava próximo de completar 16 anos, para começar a trabalhar e começar a conquistar as minhas coisas. Evidentemente que um rapaz de 16 anos não vai conseguir um mega emprego, não é verdade? Claro, claro. Então, na época, eu fui trabalhar de office boy no setor comercial sul, num laboratório, e ali eu comecei minha primeira experiência, né, de trabalho. Dentro desse laboratório, eu fui crescendo, eu saí de office boy, passei para auxiliar, cheguei a ser gerente desse laboratório. Não, peraí. De office boy a gerente? A gerente, exatamente. Nossa, que coisa fantástica. Eu sempre fui muito dedicado e o dono, o proprietário naquela época viu um potencial e foi me desenvolvendo. Fiz cursos, né? Uhum. E resolvi fazer uma faculdade de farmácia naquele momento, porque eu já estava trabalhando dentro do laboratório de análises clínicas. Então, comecei essa jornada na área de saúde. Eu, como farmacêutico, eu fui gestor do Hospital Santa Lúcia, do Hospital Santa Helena, fui um dos coordenadores do Hospital Regional de Santa Maria, 2010 a 2013, e depois fui trabalhar em grandes companhias multinacionais, como a Johnson & Johnson, por exemplo. Uhum. Um belo dia eu resolvi empreender. Falei, olha, já fiz minha jornada, fiz meu nome, agora eu quero ser empresário. E aí montei meu primeiro negócio e comecei a abrir empresas. Abri clínica, laboratório, empresa de tecnologia, marca de roupa.
Não, peraí, é muita informação aqui. Para mim, você saiu de prestador de serviço a empresário múltiplo já, né? Múltiplo. Atuando em tudo aquilo que você sabia nichos. que podia dar certo. Vários nichos ao mesmo tempo. Exato. E uma pergunta, nessa primeira fase aí de implantação das empresas, os maiores desafios foi a mão de obra? Sempre, né? Eu acho que a mão de obra ela é o principal desafio do empresário, né? A gente vê a tecnologia chegando para diminuir a questão da demanda de mão de obra, mas o ser humano não vai ser substituído, esquece. Nunca. Então a gente precisa realmente capacitar, investir no material humano. Eu acho que as empresas que estão bem estruturadas hoje, elas têm esse foco, né? De desenvolver as pessoas. Mas é o desafio para qualquer segmento. Valorizar a prata da casa, fazer como o seu primeiro patrão fez, né? Exato. Estimulou, fez você fazer cursos e tal. Então essa é a grande dica para você que está empreendendo, começando aí, tem que realmente começar do zero com o seu pessoal, estimular o crescimento através da profissionalização. Mas Isso muito mesmo. bem. E de empresário... Então, o que aconteceu, Gino? Lembra que você falou agora há pouco que eu abri várias empresas de segmentos diferentes? Sim. Esse foi meu primeiro erro. Olha aí. A falta de foco e direcionamento. É impossível um empresário começar a atuar em vários segmentos e ter foco em todos eles. Então esse foi um primeiro erro que eu cometi e eu quebrei. No ano de 2015 eu quebrei de chegar numa situação que eu não conseguia fazer compra para dentro de casa. Minha esposa estava grávida do meu segundo filho. Cheguei literalmente no fundo do poço. Naquele momento, Higino, foi o melhor momento da minha vida, porque foi um momento de aprendizado. Eu entendi que eu precisava rever o que eu fiz até aquele momento para estar naquela situação. E aí eu entendi que, primeira coisa, eu abri várias empresas em segmentos diferentes, empresas que eu não tinha domínio e conhecimento nenhum sobre eles. Por exemplo, eu abri uma marca de roupa. O que eu entendo de roupa? Até hoje eu não entendo, muito menos naquela época. Agora você me surpreendeu, eu esperava tudo, menos uma marca de roupa. E aí, o primeiro ponto, né, que eu identifiquei que foi um grande equívoco da minha parte, abrir várias empresas e de empresas que eu não tinha domínio. Segundo, me associar, ter sócios, pessoas que estavam relacionadas comigo, que muitas vezes não tinham o mesmo caráter, a mesma formação, isso também foi um ponto importante. E o terceiro ponto, não menos importante, eu descobri que eu não sabia lidar com dinheiro, Gino. Porque, pensa comigo, eu cresci numa família pobre, minha mãe, meus tios, meus avós, meus primos, todos eles pareciam um grupo de pagode, todo mundo no SPC. Todo mundo fazia parte do SPC. Então a gente não tinha educação financeira. Né? Na escola, não só eu, mas ninguém tem educação financeira, nem no primeiro, no segundo grau, nem na faculdade. E aí, como que um empresário vai ser bem sucedido se ele não entende de finanças ou se ele não tem alguém que trabalhe com finanças? E aí eu falei, eu já entendi, eu preciso aprender sobre dinheiro. E daquele momento, Higino, eu comecei a minha jornada na área financeira, eu comecei a estudar finanças. Aí foi a virada de chave, é onde nós vamos entrar agora, nessa seara em que você hoje é um expert, né? Então eu queria que você desse uma explicação para a gente como é que isso se deu, como é que está se dando e como é que o nosso telespectador pode participar dessa jornada, mesmo não tendo uma reserva de dinheiro, porque quando a gente imagina um assessor financeiro, estratégias financeiras, você imagina que é coisa só para gente que tem muito dinheiro, e não é isso. Não, muito, muito longe disso. A riqueza, Higino, na verdade, ela está muito mais no nosso comportamento do que efetivamente na questão da quantidade de dinheiro que você tem, né? Se você pegar uma pessoa que aprendeu a ganhar dinheiro, essa pessoa ela pode quebrar, mas ela volta mais forte ainda, porque ela já entendeu como que se prospera. E são movimentos simples que qualquer pessoa pode fazer. Você veja bem o meu caso, eu estava quebrado. Hoje eu tenho uma empresa que no ano passado faturou mais de 380 milhões. No ano de 2024. Gostei, com 380 milhões, viu, gente? Não é pouca coisa não, viu? Então uma pessoa que não conseguia fazer compra do mês, mudar o cenário dessa forma como eu mudei. O que eu fiz de diferente? Eu comecei a ter responsabilidade com o meu dinheiro, a destinar o dinheiro para onde ele realmente deveria estar destinado. Quer ver um primeiro ponto? Muito simples para você que está nos assistindo. Anotar. O brasileiro tem medo de anotar as despesas, tem medo de abrir a fatura do cartão, de abrir o extrato do banco e você fica se sabotando. As contas vão aumentando, aquela bola de neve vai te engolindo e você não quer desafiar, você não quer sentar para resolver isso. Então o primeiro ponto eu preciso enxergar para onde o meu dinheiro está indo. E aí, meu amigo,
nada, absolutamente nada é construído de um dia para o outro, né? Tudo é processo. Tem vários casos de vários empresários, pessoas que você com certeza já entrevistou, que foram anos de crescimento numa jornada de alavancagem. Na área financeira é a mesma coisa. Hoje a gente guarda R$50, daqui a 2 meses a gente guarda R$100, depois você guarda 200, daqui a pouco você está guardando 1.000, daqui a pouco você está com 100 mil aplicado, mas você precisa ter essa disciplina, enxergar aonde você quer chegar e começar a executar. Então, basicamente, se eu entendi a sua fala, você vive das escolhas que faz, primeira coisa. Isso. Segundo, eu olhar com uma lupa onde é que eu estou gastando meu dinheiro, seja ele pouco ou muito, para identificar quais são as minhas prioridades. Se eu tenho uma prioridade de juntar, eu tenho que achar espaço, qualquer quantidade que seja, eu tenho que começar, eu tenho que dar o pontapé inicial. E a evolução disso é a sua própria educação, a determinação, a firmeza de seguir nesse rumo. É isso, então? Exatamente, meu amigo. E eu acredito, IG, não sei se você vai concordar comigo, que para tudo na vida é assim. Claro. Se a gente resolve emagrecer, a gente tem que tomar uma decisão e tem que executar. Olha, eu vou abrir mão dessa pizza, eu não vou comer essa pizza porque o meu objetivo é perder peso. Né? E não tem nada fácil na vida, né, Edinho? Claro, tudo é desafiador. Mas o que as pessoas precisam entender é que é possível. E que hoje eu olho para trás e falo, valeu a pena cada esforço, cada mudança de comportamento, porque hoje eu tenho um conforto financeiro e hoje eu não tenho que fazer força mais para guardar dinheiro. Virou automático, virou uma coisa recorrente, já vira hábito. Né? Assim como uma pessoa que se alimenta bem, ela já tem o hábito, né, de comer comida saudável. E eu gosto de falar sempre exemplos, não é? Você deve ter dezenas de exemplos aí de clientes seus. Eu tenho um que é de um cara que é frentista de um posto de gasolina, né? E ele conseguia colocar 10%, 15% do que ele ganhava. Ele separava. Eu vou fazer de conta que eu ganho só isso aqui, menos os 15% dele. Eu já conheço ele já há bastante tempo, já tem uns 8 anos. Então, veja que o esforço dele é simples. Eu vou tirar 10% do que eu ganho e eu vou fazer de conta que eu ganho aquilo ali, menos... É por aí. Por aí, com certeza. Geralmente as pessoas me perguntam quando eu estou palestrando qual é seu case de sucesso, qual é a sua maior operação, seu maior cliente, investidor. E aí é interessante porque todo mundo se assusta quando eu conto a história. O cliente que eu tenho o maior carinho em contar a história e falo que talvez seja o meu maior case de sucesso, Gino, é uma copeira. Eu fui fazer um atendimento de um dono de uma empresa. Olha, eu quero chamar a sua atenção. Uma copeira. Uma copeira. Vamos lá. Eu fui fazer um atendimento de um empresário em São Paulo, um cara muito rico, tem aeronaves, uma empresa que fatura bilhão. E quando terminou a reunião, eu fui pro elevador. No elevador vem uma senhorinha correndo. Seu Wesley, você desculpa te incomodar, mas eu gostaria de ter uma organização financeira. Eu sei que o senhor não deve atender uma pessoa como eu, mas tem alguém que você acha que poderia me atender? Eu falei, de forma alguma, eu faço questão de lhe atender, se você tem interesse. E aí marquei depois, eventualmente, um café com ela e fui entender a história dessa copeira. Ela tem 2 filhas gêmeas, agora devem estar com 15 para 16 anos, né? Já estão adolescentes as meninas, isso tem uns 4 anos. E o progenitor só fez as filhas e sumiu no mundo, então ela criou, né? Ela é aquelas mães solos, né? Muito evangélica, aquela bem radical, fervorosa mesmo, e cria muito bem as meninas, por sinal. Essa senhora hoje ela está completando uns 4, 5 anos já de consultoria conosco. Ela tem mais de 100 mil reais hoje aplicado e ela tem seu primeiro imóvel. Você acredita? Eu vou ter que acreditar. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque é muito fácil, Higino, eu pegar um cara que tem milhões e alavancar de milhões para bilhões, porque a gente faz o dinheiro, né, estruturar e a gente vai alavancando. Agora, uma pessoa que sai do zero, o desafio é maior. Então, eu acredito que o que eu consegui entregar para ela tem uma representatividade muito maior do que um cliente multimilionário. Então, fique com o exemplo dessa copeira, que todos nós sabemos o que é que uma copeira ganha, não é? Então, eu queria, Wesley, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores de que é possível realmente a gente fazer as coisas. Você que está aí nos assistindo, você precisa entender o seguinte, o seu futuro está nas suas mãos.
Não terceirize o seu futuro. As suas decisões de hoje vão refletir no seu amanhã. Então comece a organizar a sua vida financeira em cima da sua realidade, em cima do seu salário, em cima das suas dificuldades, dos seus desafios, que eu tenho certeza absoluta que se você tiver determinação e disciplina, daqui a alguns anos você vai estar, assim como essa nossa cliente, com uma boa reserva, com seu primeiro imóvel, e aí a vida se torna um pouco mais fácil e mais confortável. Então, gente, com essas palavras eu quero agradecer muito a você, Wesley, esse cara de sucesso, esse cara que nos inspira, que faz com que a gente acredite que é possível. Eu quero lhe agradecer muito mais uma vez e até a próxima.